Senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e eu vou comentar com os senhores nesse vídeo a decisão proferida pelo juiz federal do Kansas que restringe a aplicabilidade da legislação imigratória. Essa decisão foi encaminhada pelo meu parceiro, Law Offices Witter de Siqueira, o escritório de imigração do qual eu faço parte como advogado, professor e consultor, né? E eles me enviam semanalmente esse boletim contendo informações espetaculares sobre a questão imigratória. Essa matéria ela veio da fonte do La Opinion, que é um periódico, né? E segue aí a descrição do nosso vídeo. Se você gostar do nosso vídeo, já de antemão, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, toque o sininho e nos ajude a divulgar. Vamos lá então. Matéria diz o seguinte: juiz declara inconstitucional rotular como criminoso quem ajuda imigrantes. Tá? Linha fina. O juiz federal do Kansas, Carlos Murgia, determinou que a lei que criminaliza ajudar imigrantes indocumentados ou incentivá-los a entrar nos Estados Unidos é inconstitucional, anulando casos de pessoas de terem ajudado imigrantes sem a presença legal no país. Bom, vamos lá. O que acontecia com essa legislação? Essa é uma lei de 1952 e que, ao decorrer do tempo, ela veio endurecendo. E as decisões judiciais, as interpretações dessa legislação, dessa lei específica, no caso concreto, chegou ao absurdo de que se você está nos Estados Unidos legalmente, você tem um visto, você é um cidadão americano, você tem um green card, mas você está dirigindo o seu carro e ao seu lado tem um indocumentado, a pessoa que não está legal nos Estados Unidos por alguma razão, entrou irregular no país, expirou o seu tempo de permanência, enfim, você pode ser condenado no tribunal e numa pena semelhante ao cara que é um coiote. Sabe quem são os coiotes? Coiotes são aquelas pessoas que auxiliam os imigrantes a ingressarem sem passar pelo controle aduaneiro, né, o controle de imigração, o border control ou a própria imigração. Então, eles auxiliam a entrada através do deserto, por exemplo. Então, são os coiotes. Então, veja que absurdo. Essa legislação e a interpretação dessa legislação chegou ao ponto que eu ouvi de alguns advogados a seguinte orientação. Porque, naturalmente, se você está nos Estados Unidos, você terá amigos brasileiros, e você não vai cometer a indiscrição de perguntar para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, qual a sua situação migratória. Isso não lhe interessa, né? Então, você não vai cometer essa gafe de perguntar para o seu amigo. Acontece que, eventualmente, você está lá com ele no seu carro, dando uma carona, e aí você é abordado pelo ICE, né, aquela polícia de controle de imigração, e aí eles pedem um documento, você tem o seu documento, você está legal nos Estados Unidos, mas o seu colega, o seu amigo do seu lado não tem. E você então é abordado e você é processado, né, criminalmente, penas de 5 anos, de 10 anos, e dependendo de situações de condenações, tiveram penas de 27 anos de prisão, né, por auxiliar um imigrante ilegal. Quer dizer, a mesma coisa, você como que estava dando carona, você era enquadrado como praticamente um coiote, equivalente a um coiote. Joia? Olha que coisa absurda da interpretação extensiva da legislação que fere a primeira emenda. E a primeira emenda americana, que é basicamente uma declaração de direitos e de proibições do Congresso, posteriormente era aplicável somente ao Congresso Nacional, depois aplicável a todos os poderes do Estado e posteriormente a própria Suprema Corte agrega a emenda número 14 à primeira emenda, que é uma série de outros direitos que vieram posteriormente, mas a grande questão principal que residia aí, essa inconstitucionalidade, que você estava equiparado a um verdadeiro criminoso. E às vezes você não sabia. Tanto que advogados faziam a seguinte orientação: olha, você está dirigindo seu carro, tenha sempre do lado um pote com dinheiro.
Joia? Por quê? Porque se você for parado pela imigração, numa eventualidade, e o seu amigo, que você não perguntou a situação migratória, estiver ilegal, você pode ser enquadrado nessa legislação pela jurisprudência. E aí o que vai acontecer? Você vai ser processado. Agora, se você estiver dando carona remunerada, entre aspas, como se fosse um Uber, um Lyft, né? Você não é responsável por aquele passageiro, senão qualquer pessoa que estivesse dentro de um carro do Uber, né, ia ser o motorista ia ser processado se ele estiver transportando drogas, se ele estiver ilegal e tudo mais. Então, a legislação entende o seguinte: se você está transportando mediante remuneração, nem que seja $1, você se enquadra na mesma proteção de garantia. Isso é uma idiosincrasia, né? Você não está cometendo nenhum crime, mas você usa esse artifício legislativo para não ser processado por uma legislação flagrantemente inconstitucional. E assim decidiu o juiz federal, né? Ele se baseia numa decisão proferida em 2018 pelo Tribunal de Apelação do 9º Circuito do Distrito Federal, que estabelece a inconstitucionalidade dessa legislação, dessa parte, dessa interpretação, em conta da primeira emenda da Constituição Nacional. Então, veja que coisa interessante. Esse caso específico do Tribunal do Kansas, então estavam sendo processados a 10 anos de prisão, 5 anos, prorrogável mais 5 anos, mais multa, 2 mexicanos que estavam pintando uma casa com um colega que estava ilegal, com 2 colegas ilegais. Então veja que coisa doida. E eles estavam sendo processados criminalmente pelo ato, né? Quer dizer, estavam trabalhando, se associando livremente, eles têm documento, né? E estavam com uma pessoa ilegal. Quer dizer, é muito diferente do cidadão que está pegando pessoas, imigrantes e trazendo para os Estados Unidos ilegalmente, burlando as fronteiras dos Estados Unidos. Esse sim, esse não só pode, como o Estado americano deve processá-lo e deve evitar, porque além do que ele faz, que é essa passagem, burlando a legislação imigratória americana, muitas vezes ele pega essas pessoas como escravos, né? Ou situações análogas à escravidão. Ele prende essas pessoas enquanto não pagarem a travessia ou a família, às vezes cobra mais depois quando já está do outro lado. Existem várias situações. Então esse realmente é um criminoso e merece ser punido. Agora é diferente do cidadão que está lá legalmente no país, tem um amigo que está fazendo um churrasco na sua casa, está transportando um amigo que infelizmente é indocumentado e que a pessoa não sabe, porque isso é no mínimo uma indiscrição perguntar. Tranquilo, senhores? Essa é o que eu queria comentar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!